Seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de um assunto muito importante, que é o gerenciamento do fluxo de caixa, o movimento financeiro da sua empresa, o contas a pagar, o contas a receber, o planejamento financeiro, o planejamento estratégico. Como é que você deve fazer isso na sua empresa? Não importa o tamanho dela, muito menos o ramo de atividade. Essa é uma ferramenta importantíssima para você que é empresário, ok? Não adianta ter medo de ficar vendo número ou ter que mexer com isso. Se você não quer, contrata uma pessoa, mas isso é fundamental para o seu negócio, ok? Eu vou lá para o meu computador, me acompanha, tá? Porque ali eu vou passar uma planilha que eu já fiz há muitos anos atrás e eu venho melhorando ela a cada dia, até porque eu a utilizo nas consultorias que eu realizo, tá? Ela é muito boa, eu tenho certeza que você, pausando aí, você vai conseguir copiá-la também, ok? Um grande abraço e até mais, me acompanha lá, depois eu volto aqui. Bom pessoal, conforme combinado eu vou mostrar para vocês duas planilhas de controle de fluxo de caixa, ok? Essa primeira planilha é uma planilha simples, pode ser utilizada por qualquer tipo de empresa, qualquer ramo de atividade. Essa daqui inclusive é gratuita, basta que você me mande um e-mail, eu vou deixar aqui embaixo, caso vocês queiram, é só enviar solicitando essa planilha que eu envio para vocês sem problema algum, ok? Ela é muito simples e básica. Aqui você vai colocar as entradas mencionando os produtos que você vende ou formas de recebimento, ok? E aqui é a parte das saídas, dividida em despesas fixas e despesas variáveis. Vocês vão colocar aqui a nomenclatura, que é o nome da conta, por exemplo, nas fixas aqui, você pode colocar aluguel, na próxima você pode colocar energia elétrica, né? Na outra você pode colocar água, na outra você pode colocar o contador, na outra você pode colocar salários, né? Na outra encargos sociais, tá? E assim por diante. Caso você precise aumentar as linhas, basta que você pressione o Ctrl+, vai aparecer isso daqui, você clica aqui e aumenta a linha, tá? É interessante observar que quando você fizer isso daqui no mês de janeiro, por exemplo, que nós estamos, você faça isso também nos demais meses, tá? Todos os meses devem ter as colunas absolutamente iguais, para que você possa, caso você queira posteriormente, preparar algum gráfico, algum relatório, como eu vou demonstrar na segunda planilha, que é a que eu utilizo nas minhas consultorias e nos meus cursos. Então você tem aqui do mês de janeiro ao mês de dezembro. Eu aconselho você a, quando fizer o lançamento, mencionar aqui na parte de comentários, aqui se refere àquele pagamento. Então você coloca aqui o que você está pagando, para que no futuro você possa vir aqui e analisar se for o caso, tá? Você sabe que o comentário, basta você colocar um mouse em cima da célula correspondente e o comentário ali já vai aparecer, tá? Então dessa forma você pode controlar todos os dias dos meses, tá? E aqui na última coluna você vai ter então o total de despesas ou de entradas e saídas naquele mês. E aqui embaixo você vai ter o superávit ou déficit financeiro daquele mês, tá? Não tem nada a ver com lucro ou prejuízo, gente. É importante que vocês saibam disso, tá? Gerenciamento financeiro, o superávit ou déficit, ou seja, a sobra ou a falta no final do mês, não tem nada a ver com o lucro ou prejuízo da empresa, tá? Lucro ou prejuízo, você vai ter esse resultado quando você fizer o DRE da empresa, que é o demonstrativo de resultado do exercício, ok? Esse controle aqui é apenas um controle de fluxo de caixa correspondente a todas as suas contas a pagar e contas a receber, bem como
o seu movimento bancário e o seu movimento de caixa, tá? O que você vai lançar aqui diariamente, tanto nessa planilha quanto na outra? O movimento bancário e de caixa que você teve naquele dia, tá? Esse saldo atual aqui, ele tem que bater exatamente com o valor que você tem no extrato e o valor que você tem em dinheiro no seu caixa. É dessa maneira que você vai lançar todo o movimento do dia, tá? Ele tem que ser absolutamente igual ao seu extrato do banco e ao seu movimento de dinheiro no caixa da empresa, ok? Tudo aquilo que você vendeu e vai receber posteriormente, você deve lançar na data do recebimento. Por exemplo, você vendeu uma mercadoria hoje, que você vai receber no dia 14 de fevereiro, por exemplo, do ano que vem, então você vai lançar no dia 14 de fevereiro do ano que vem. Observe que se for boleto ou cheque, esse mesmo valor ele deve ser lançado 2 dias depois. Por quê? Embora o vencimento ocorra no dia 14, ele só vai estar disponível na sua conta corrente no dia 16, ok? Ou no dia 15, dependendo do acordo que você tiver com o banco, tá? Normalmente é o dia mais um, então só vai entrar no banco, na realidade, 2 dias depois. Então isso daí você também precisa observar para poder lançar corretamente. Se o saldo não bater aqui no final do dia, significa que algum lançamento que você fez aqui no dia está errado ou faltou algum lançamento. O valor aqui no final do dia tem que ser exatamente igual ao do teu saldo bancário e ao dinheiro que você tem aí no seu caixa, ok? Essa então é a planilha mais simples, onde você vai controlar aqui as entradas e as saídas, tá? Para que você possa ter um planejamento financeiro. Eu aconselho você a fazer isso daqui, principalmente se tratando de despesas fixas, lançar do mês de janeiro ao mês de dezembro, tá? Durante todos os meses já lança como previsão. Eu aconselho, tal como na minha planilha, quando lançar uma previsão, seja ela qual for, a lance na cor azul, tá? Para que fique claro que esse valor aqui é uma previsão. Quando chegar a nota, então você vai pegar o valor, vai lançar o valor correto, tá? E vai lançar na cor preta. Isso significa que o documento já chegou e aquele valor já foi corrigido, ok? Então é essa a dica que eu tenho para passar para vocês com relação ao fluxo de caixa diário, mensal e anual, da maneira simples. Isso pode ser utilizado para qualquer tipo de empresa, basta que você faça aqui, lance aqui a nomenclatura correta, como se fosse um plano de contas de tudo aquilo que você quer controlar na sua empresa, tá? Não esquecendo que para aumentar as linhas, você deve fazer isso em todos os meses para que tudo fique absolutamente igual, ok? Caso você queira essa planilha, me envie um e-mail que está aqui embaixo e eu vou te enviar ela com muito prazer para você poder controlar a sua empresa aí, ok? Um grande abraço. Espera mais um pouquinho que eu vou passar a segunda. Bom, pessoal, essa daqui é a planilha que hoje eu utilizo em todas as minhas consultorias e nos cursos à distância, né, nos cursos EAD que eu disponibilizo nos meus sites. Especificamente neste caso, esta planilha corresponde a uma empresa de comunicação visual. Você sabe que o ramo de comunicação visual é uma indústria, e por ser indústria, ela contempla no plano de contas a maioria das contas utilizadas por toda e qualquer empresa. Então, dessa forma, você vai ter como base para você utilizar na sua empresa, se ela for indústria mesmo, né? Ou comércio ou prestação de serviço. Basta que para isso você altere o plano de contas, ok? Eu sugiro que você fique dando pause para que você possa acompanhar
a leitura, uma vez que eu não vou fazer, eu vou apresentar aqui para vocês todas as abas, para que você possa, desta forma, conhecer melhor como deve ser feito o gerenciamento financeiro e de capital de giro na sua empresa, tá? Essa é uma planilha gerencial, é uma planilha que, se adotada corretamente, vai auxiliar no gerenciamento e na administração da sua empresa, possibilitando você fazer planejamento financeiro, planejamento estratégico, vendo o ponto de equilíbrio, fazendo análise SWOT, fazendo plano de ação. Tem muitos controles que foram inseridos nessa planilha do decorrer do tempo, tá? Que você pode copiar e utilizar, ok? Para você poder controlar melhor a sua empresa, tá? Então essa daqui é a tela de menu. Se você der um pause, você consegue ler tudo aquilo que tem aqui nessa planilha. Aqui nós temos uma planilha, uma aba de menu, ok? Sempre com data atualizada. À medida que você vai trabalhando, ele atualiza a data aqui automaticamente. E todos esses ícones aqui são os botões que o levam diretamente às abas que você selecionar para você trabalhar, ok? Nós temos dentro dessa planilha todas essas abas que vão te auxiliar a trabalhar com ela. Eu acredito que uma boa parte das pessoas que conheçam basicamente o Excel, não precisa ser intermediário ou avançado, conseguem trabalhar com ela com muita facilidade, ok? Até porque só o que é necessário fazer é o lançamento diário, de acordo com a outra planilha que eu apresentei para vocês agora há pouco, de todo o movimento registrado no seu extrato bancário e o movimento registrado no seu caixa, tá? E no final do dia tem que bater. Aqueles lançamentos que eu mencionei referentes a previsões também devem ser feitos da mesma maneira, tá? Utilizando a cor azul no caso de previsões e no caso de não pagamento na cor vermelha, ok? Você dá um pause aqui para você poder ler essa parte todinha. Eu vou abaixar aqui para você poder também ler tudo, tá? Então você dá um pause aí, leia ou copie para que você tenha condições de ver tudo aquilo que a gente vai ver nessas planilhas, tá? Fique à vontade para copiar isso daí, porque são muitas instruções, já que essa é uma planilha que eu utilizo nas consultorias e também nos meus cursos à distância, tá? Tanto de comunicação visual como para consultor empresarial e também no empresário e empreendedor. São planilhas que eu disponibilizo nesses 3 cursos e também em minhas consultorias. Nas minhas consultorias um pouco mais específico, porque eu mesmo acabo montando o plano de negócios, o plano de contas, de acordo com a atividade da empresa que me contratou, ok? Mas basta que você veja aqui, tem várias instruções que você pode copiar aí para fazer a sua, se for o caso, tá? Ok? Então nós vamos ver aqui a primeira parte que eu vou passar para vocês, é a planilha do mês de janeiro, ok? Aqui nós temos janeiro a dezembro, tá? Com um plano de contas aqui já adequado para esse ramo de atividade. Eu vou exibir aqui um pouco maior para que vocês possam ver que ela já é mais definida para o ramo de atividade, neste caso aqui de comunicação visual, tá? Aqui nós temos separadas então a parte de entradas, aqui a parte de custos, que se refere aos
custos de produção, ok? Toda indústria tem essa parte, esse centro de custos separado, que é relativo à produção. Então nós temos aqui o custo fixo de colaboradores, os gastos gerais da produção, os materiais de produção, a mão de obra terceirizada e outros custos. E depois as mercadorias que são utilizadas aqui para revenda, ok? Na parte de despesas operacionais, que é igual, praticamente igual, para todo e qualquer ramo de atividade, nós temos aqui as despesas administrativas, tá? Separadas também por grupos, depois as despesas comerciais e aqui, por final, as despesas financeiras. É lógico que o movimento de caixa não se refere só a custos e despesas, se refere também a investimentos em equipamentos, investimentos gerais, financiamentos e a impostos, né? Esses são os 4 itens a mais que nós temos no fluxo de movimento de caixa, tá? À medida que você vai lançando aqui diariamente, lembrando também de sempre inserir o comentário a que se refere o pagamento, né? Para não esquecer depois. Hoje a gente lembra, mas passou um mês, a gente já não sabe mais a respeito do que se trata, então não pode deixar de fazer o comentário. Lembrando que aqui nós temos o saldo do dia anterior, e esse saldo no final do dia, ele tem que bater com os saldos que nós temos aqui nos bancos e no caixa também, tá? Tem que ser absolutamente igual. Se for diferente, é porque algum lançamento foi feito de forma errada, tá certo? Tal como no outro modelo também, aqui no final do mês, nós temos o total geral de cada conta, né? Até porque nós utilizamos esses valores aqui para fazer diversas análises, tá? Algumas dessas análises são feitas dentro do próprio mês, nessa planilha. Basta que a gente clique aqui nesse ícone e aqui nós vamos ter no final dessa planilha o resumo do mês de janeiro. Eu vou diminuir aqui para que você veja os gráficos que nós fizemos, para poder analisar cada mês de uma forma diferente, tá? Nós temos aqui a entrada do mês, cada uma com seu respectivo tipo de receita, né? E aqui o gráfico para demonstrar melhor isso. Nós temos as saídas de custos, despesas operacionais, administrativas. Aqui o superávit do mês, que é o quanto sobrou ou faltou, né? Nós temos aqui as vendas no mês por quantidade, pelo valor, por quantidade de metros produzidos que vão ser lançados aqui nessa parte aqui, logo após os saldos de bancos que você vai ter que colocar aqui. Você tem a possibilidade de colocar aqui, não é o recebimento, mas sim as vendas realizadas naquele dia. Se você colocar aqui as vendas de banner, adesivo, ACM e eventualmente outros produtos que, se existirem, você vai ter que acrescentar algumas linhas aqui, você pode também colocar aqui o metro quadrado produzido no dia. Dessa forma você tem, além do valor de faturamento do dia, do que foi vendido, também um metro quadrado produzido, que nós vamos utilizar como indicadores e métricas para poder avaliar melhor o desempenho da sua empresa e dos departamentos, tá? Então nós temos aqui o gráfico referente à venda no mês, ao que foi produzido no mês em termos de metro quadrado, e aqui o valor médio, que vai servir de parâmetro para os demais meses. Nessa mesma posição, nós temos aqui a relação de salários de colaboradores com relação à entrada, custos e despesas, o quanto ela representa, né? E aqui a venda prevista e a realizada, que vai servir de base para nós inserirmos metas mensais por tipo de produto que nós vendemos, ok? Aqui no mês de janeiro, essa célula fica prejudicada, porque nós não temos a base de dezembro do ano anterior. Mas aqui em fevereiro, se nós formos
já analisar aqui o mês de fevereiro, você vai ver que nós vamos ter aqui o valor do mês anterior com relação à contribuição de cada colaborador no faturamento, no custo e nas despesas, tá? Que é para você ter uma ideia melhor do desenvolvimento de cada área dessa. Uma outra coisa é, com relação aos custos, né, e despesas, as previsões de entrada, ao custo previsto e realizado e as despesas previstas e realizadas. Dessa maneira você tem como estabelecer mensalmente tanto o valor, a meta para vendas, como um teto de limite para as despesas, tá? Lembrando que em todas as minhas planilhas que eu forneço, qualquer uma que esteja colorida não pode ser alterada, a não ser que você conheça o Excel, tá? Somente nas células em branco é que você pode inserir os valores, certo? Nas coloridas, todas elas têm alguma fórmula ou tem alguma implicação que, se você alterar, com certeza vai danificar a planilha ou aquele movimento e também vai prejudicar os gráficos que são feitos mensalmente, tá? Então, com relação ao planejamento financeiro, eu aconselho que você faça da mesma maneira que eu já indiquei lá no anterior. Lance todas as despesas, previsões do ano inteiro. Quando se trata aqui de consultoria ou de cursos, eu já envio para a empresa não somente o ano corrente, mas eu envio também as planilhas até 2020, já todas devidamente configuradas, com as datas, inclusive todas corretas, né? Para que você tenha condições de fazer um planejamento concreto e dessa forma mensurar melhor o teu plano de expansão, o teu planejamento estratégico, financeiro para os próximos 5 anos. E a gente sabe que não vai ser fácil os próximos 5 anos, né? Eu acredito que somente daqui a 5 anos mesmo é que a gente vai estar conseguindo sair dessa crise que foi formada nesses últimos anos de governo. Então, é uma boa ideia você se preparar, se precaver e principalmente ter uma financeira, uma planilha financeira tão completa quanto essa, para que você possa mensurar melhor tudo aquilo que você vai fazer na tua empresa, tá? Então, aqui todas as planilhas são iguais. Como eu falei na anterior, se você acrescentar alguma linha aqui ou algum indicador, você também tem que fazer isso em todas as demais planilhas, não é automático, tá? Eu conheço um pouco de Excel, não sou tão bom assim, para que eu possa deixar tudo automático, mas uma boa parte já é, ok? Então, você fazendo isso aqui todos os meses, o que vai acontecer? Na planilha aqui, nessa aba aqui de análises, tá? Você pode clicar aqui embaixo ou utilizar o menu lá para isso. Além de você tem aqui também a hora que você está mexendo, e aqui na análise você vai ter a análise horizontal e vertical do gerenciamento financeiro daquele ano. À medida que você for preenchendo os meses, esses cálculos aqui eles vão sendo feitos automaticamente, tá? Então, na análise vertical, você vai analisar o quanto representou esse faturamento em relação ao faturamento total do mês, tá? E na parte de custos, o quanto essa despesa representou em relação às saídas do mês, tá? Então, você tem o percentual aqui na análise vertical, tá? Na análise horizontal, nós podemos medir aqui, a partir do mês de fevereiro, por exemplo, em relação ao mês anterior, o quanto aquela planilha ali, o quanto aquela despesa representou, tá? Então, esses cálculos são feitos todos automaticamente, tá certo? Para facilitar para você fazer os cálculos aí corretamente. Além disso, aqui no final, você vai ter o resultado
mês a mês do superávit ou do déficit que você teve naquele mês, tá? No mês de março aqui, por exemplo, nós tivemos um déficit financeiro, e nos meses seguintes vai apresentar aqui o resultado obtido, bem como no resumo geral onde é que está o dinheiro, né? E aqui os controles de vendas de matéria-prima, dos produtos que você tem, bem como a metragem que foi produzida no mês, o valor médio, aqui a venda prevista e a realizada, e aqui as entradas do mês, até com relação aos colaboradores. E aqui as previsões de entrada, custo e despesa que você teve, tá? Tudo isso para você poder analisar mensalmente o teu movimento financeiro. Além dessa parte aqui, você tem essa outra aqui, que são os gráficos, os dashboards, que você também pode, tendo tudo isso daqui já automático, não é necessário você fazer nenhum lançamento aqui, que todos são derivados dos lançamentos que vão ser feitos aqui diariamente, mês a mês, tá? Por isso é muito importante, como eu já informei lá na parte de instruções, que a classificação da saída seja perfeita, porque se não for perfeita, vai prejudicar essa parte de análise e a parte de gráficos. Então aqui nos gráficos você também tem uma série deles, tá? Tudo comparativo, que é para você poder analisar a evolução, analisar comparando os valores, né? O que aconteceu na sua empresa, inclusive com indicadores de desempenho, custo mensal, despesa, outras saídas, total de saídas, produção por mês, recebimentos, valor de venda mensal, banner, a parte de venda prevista e a realizada, adesivos, ACM, e aqui a quantidade de colaboradores com relação a cada item importante, tá? Entradas, custos e despesas, o quanto isso representou no mês. Aqui você vai ter o superávit ou déficit que você teve em cada mês, né? E aqui a parte do previsto e do realizado, entre entradas, né, custo e despesas. Você tendo todos esses gráficos aqui, que são gerenciais, você vai ter plenas condições de analisar melhor a sua empresa, até porque aquele mês que esteve bom, você sabe que ele pode servir de parâmetro para outros, né? E aquele que esteve ruim, você vai ver o que aconteceu para poder corrigir o problema com a máxima brevidade possível e consertar o problema que aconteceu, para você não ter nenhuma surpresa no futuro. É sempre interessante, e nós sabemos disso, que as empresas de comunicação visual têm um certo problema quando da manutenção de equipamentos. Se você tem que trocar uma lâmpada, né, ou uma cabeça, a gente sabe que isso não é barato. Custa em torno de 5, 6, 7 mil reais, dependendo do tipo da máquina. Então, se você fizer uma reserva mensal desse valor para manutenção, você, é lógico, vai lançar isso todos os meses, já vai embutir isso daí no seu custo e no seu preço de venda também, para que você não tenha em nenhum mês um problema de ficar negativo ou com déficit financeiro, né? A gente sabe também que tem a depreciação, tem os encargos sociais, então são todos os valores que são mensurados lá na planilha de custo que você deve guardar mensalmente. Eu sei que não é fácil, né? Principalmente em se tratando de indústrias, né? E até pelo próprio momento que a gente está passando atualmente. Mas, na medida do possível, é sempre interessante você guardar esse dinheiro e já aplicar ele, investir ele mensalmente, né? Fazendo um investimento aqui, ó, investimentos gerais, e guardar para que você não tenha nenhuma surpresa no futuro e não passe aí por um período ruim ou um mês negativo, tá? Então é muito importante que você proceda a isso, e essa análise gerencial, ela te possibilita analisar
todos esses parâmetros, né, e todas essas eventuais adversidades que a tua empresa pode passar no decorrer do tempo, tá? Justamente para que você possa, que você tenha condições de fazer um planejamento financeiro, ok? Aqui nós temos mais uma aba que eu considero muito importante em qualquer ramo de negócio, né? Você poder calcular o teu ponto de equilíbrio, tá? Você coloca aqui os valores e despesas que você tem mensalmente. Eu vou mudar aqui o valor, por exemplo, para você ter uma ideia, que aqui já mudou automaticamente o valor do ponto de equilíbrio que você precisa vender naquele mês. E aqui um outro parâmetro, que é a venda de produtos, a estimativa de receita. Se você mensurar aqui que você naquele mês vai vender só 60 mil, você sabe que com aqueles 60 mil você já vai ter um lucro operacional, ou seja, um prejuízo aqui de 12 mil reais, tá? Se ao contrário, observando esses mesmos valores, eu colocar aqui essa venda de 86 mil, né, que é o meu ponto de equilíbrio ali, então você vê que eu passo a ter um lucro operacional de R$ 47,60, tá? Para a gente saber que aquele valor ali de 85 mil está correto, basta a gente ver aqui, né? E aí dessa forma mensurar. É muito importante que quando você faça isso, nas despesas administrativas, comerciais e financeiras, você inclua aqui também os valores de encargos sociais, de depreciação, aqui nos gastos, nos custos fixos também, nos gastos gerais de fabricação, também é necessário mensurar aqui o valor da depreciação mensal, além daquela parte de manutenção, de troca de lâmpada ou troca de cabeças, tá? Aqui a matéria-prima eu mensurei ela em 30%, esse percentual você vai poder mudar, e de materiais auxiliares eu coloquei 10% e comissão 3%, tá? Todos esses valores aqui, embora estejam com fórmulas, você pode alterar caso você venha a querer essa planilha posteriormente, tá? Uma outra coisa que nós temos inserida nessa planilha, que o pessoal gosta bastante, é o plano de ação, que a gente chama de 5W2H. Isso daqui você pode tanto utilizar para o teu colaborador que faz essa movimentação diária, né, esses registros diários, como para qualquer outro ramo ou departamento, aliás, dentro da sua empresa ou qualquer outra pessoa. Você pode pegar esse plano de ação e copiar ele para todos os seus colaboradores chaves, né, os seus gerentes, seus encarregados, e passar a controlar melhor as atividades de cada um através desse plano de ação, ok? Essa análise SWOT você pode utilizar para mensurar como é que está a tua empresa hoje. À medida que você coloca aqui, digamos que colaboradores estejam 3, a parte de máquinas 2, o marketing 1, vendas 3, impressão 1, acabamento 3, atendimento 1, organização 1 e dinheiro 3, tá? Você vai ver automaticamente aqui a posição nessa tela de aranha, né, que a gente chama o radar, a posição que a tua empresa está hoje. O ideal o que é? Que tudo estivesse no 5, tá? Então você vai ter aqui na parte superior do lado direito tudo aquilo que você precisa melhorar, tá? E aqui uma relação das ações que você vai fazer para melhorar a situação da tua empresa. Essas ações aqui eu sugiro que você imediatamente após fazer, já coloca aqui no plano de ação e já passe imediatamente a melhorar a situação da tua empresa, tá? A partir do momento que você definir aquilo que vai ser feito, certo? É bem simples. Nós vamos aqui para o menu, que eu quero apresentar para vocês essas outras abas. Aqui nós temos o controle, lançamentos no contas a pagar. Nós vamos aqui então no mês de janeiro
para vocês verem como é que funciona isso daqui. Nós temos aqui todos os meses do ano onde você vai poder lançar todo o teu controle de contas a pagar mês a mês, já com alguns fatores. Por exemplo, você tem aqui, deixa eu aumentar para vocês verem com um pouco mais de facilidade. Nós temos aqui alguns lançamentos que foram feitos, o valor vamos colocar aqui R$1.000, por exemplo. Aqui a data de vencimento, vamos colocar dia 21/10/2015, tá? Você vai ver que aqui mudou automaticamente para um dia só. A data do pagamento realizado, vamos colocar que foi pago no dia 20, antecipadamente, 20/10/2015. E aqui, ao invés de pagar, você vai ver que já mudou para pago, tá? E aqui o valor, ok? Basta a gente aumentar um pouquinho aqui para ficar certo. Então você vai poder proceder ao lançamento de contas a pagar e entregar isso daqui para sua diretoria ou para quem faz o gerenciamento financeiro. À medida que vai passando os meses, né, você pode ir controlando, ou você pode também imprimir isso daqui a seu critério. Se o teu gerente ou diretor tiver acesso a todos esses lançamentos aqui, então você economiza e não precisa imprimir nada, tá? Mas é interessante que se olhe isso daqui todos os dias, para que você possa, dessa maneira, não deixar de realizar nenhum pagamento ou nenhum compromisso. Lembrando que para aqueles casos que são fixos, você pode também fazer isso mensalmente, né? Até o mês de dezembro, você tem aqui todos os meses, e dessa maneira você controla melhor tudo aquilo que você tem para pagar. Não corre o risco de ficar perdendo nenhum pagamento, né? Fica mais fácil. Aí a gente pode aqui voltar para o menu de análises, né? Voltar para cá. E aqui nós temos essas outras abas que também servem de controle aí para sua empresa, tá? A gente sabe que quanto mais centralizado nós tivermos tudo dentro de uma mesma planilha, mais fácil fica, tá? Então aqui você tem uma planilha de controle de venda com cartões, né? Então você pode acrescentar aqui todas as vendas realizadas com cartão. Caso você queira fazer mês a mês, basta copiar o mesmo sistema ali do contas a pagar, ok? Nós temos aqui a compra com cartão de crédito da empresa, que você passa a ter um controle também daquilo que está sendo gasto no cartão, bem como data de pagamento, né? Se é feito em parcelas ou não. Aqui você tem um controle de cheques pré-datados recebidos, que eu não aconselho para ninguém, mas às vezes a sua empresa aí tem esse tipo de venda também para alguns clientes mais especiais. Nós temos aqui também um controle de cheques pré-datados emitidos, que são os pagamentos realizados pela sua empresa, e dessa maneira você também controla, além de controlar tudo isso daqui lá no planejamento financeiro mês a mês também, né? No controle de fluxo de caixa. Nós temos aqui um controle de débitos de cliente. Eu sei que alguns clientes a gente pode ter como parceiros, e nesses casos sempre é necessário ter esse tipo de controle. Nós temos aqui um controle de notas fiscais de compras, né? Notas fiscais de fornecedores, e aqui também nós temos um controle mensal, que é para poder transformar esse movimento, essa totalização aqui em uma forma de parâmetro, até para sabermos o quanto que está sendo comprado mês a mês e o tipo de compra, né? Nós podemos definir aqui, são vários tipos de compras que podem ser realizadas, e nós colocamos um filtro aqui especificamente para isso, né? Aqui o nome do produto, aqui o fornecedor, tá? E aqui os índices mês a mês, né? Se você quiser ir lá diretamente no mês de outubro, então você clica ali, volta aqui no mês de outubro, e aqui você volta para o menu normal,
e aqui para o menu central, ok? Além disso daí, nós temos o controle também de ordens de serviço, que também é controlado mês a mês, e a cada ordem de serviço feita, também o número de emissão de nota fiscal. Dessa maneira você tem aqui o correspondente, o relativo, né? E vincular isso para que nenhuma ordem de serviço seja feita sem o devido recebimento ou número de nota fiscal. Nós temos duas outras colunas aqui, que é o custo e o lucro líquido, para você inserir caso você considere interessante, ok? Se você não considerar interessante ter essas duas colunas, ou você pode simplesmente excluir, né? Basta excluir aqui, ou esconder ela, ocultar, a maneira que você determinar, ou simplesmente não preencher, tá? Aqui nesse caso também você tem um menu aqui do lado para você ir direto naquela planilha que você deseja fazer o lançamento, e aqui você pode simplesmente voltar e ir para o menu principal, ok? Então, uma planilha de gerenciamento completa, de capital de giro, que te possibilite executar um planejamento financeiro estratégico, estudar aqui os gráficos gerenciais para você mensurar a evolução da tua empresa, mensurar onde é que está dando problema, os pontos mais relevantes entre um mês e outro, né? Você pode, de repente, começar a ver que em um determinado mês você teve mais custos do que um outro mês, e se perguntar por que aconteceu aquilo ali. E a partir do momento que você determinar que mês que é mais relevante, ou que coluna ou que grupo é mais relevante, você pode simplesmente vir aqui no mês e ver o que aconteceu com aquela conta, para que aquele problema não aconteça novamente, tá? Então você pode ver tudo isso daqui nessa parte de menus centralizados, tá? Além do que todos os meses você vai ter a oportunidade então de fazer uma análise mensal das entradas, das saídas, para que você tome providências o mais breve possível. Essa é uma das grandes vantagens de você ter um fluxo de caixa com relatórios gerenciais, e a partir daí ele não é mais um fluxo de caixa, ele é um gerenciamento financeiro, porque você pode tomar atitudes rápidas para que alguma adversidade ou algum problema que ocorreu naquele mês não ocorra nos meses subsequentes, ok? Isso é muito importante numa administração, até você saber a quantidade que você tem de valores para poder fazer investimentos, de você fazer, guardar o teu dinheiro, para que num mês que você precise, por exemplo, trocar 2 ou 3 cabeças aí das suas máquinas, você não tenha grandes dificuldades em ter já esse capital disponível para você poder comprar isso daí à vista, né? Você sabe que a maioria desses produtos é vendido em dólar, e a maioria das empresas vende isso daí à vista. Então você tendo esses valores já capitalizados, investidos, guardados aí com você, vai ficar muito mais fácil então de você fazer o gerenciamento que é necessário para a tua empresa, tá? Além de tudo aquilo que traz de resultado e de benefício você ter a empresa totalmente controlada, sabendo da onde está vindo o dinheiro e para onde está indo, ok? Essa é a grande pergunta que um gerenciamento financeiro adequado acaba respondendo para você: da onde vem o dinheiro e para onde vai. Dessa maneira você controla tudo com mais perfeição, com mais cuidado, né? Sabendo aquilo que você pode fazer ou não. Além do que, você tem as vantagens aqui do ponto de equilíbrio, análise SWOT, o plano de ação que você vai fazer mensalmente, né? Em relação às ações que você vai tomar aí de melhoria para a tua empresa, ok? Então era isso, gente, que eu tinha para apresentar para você, as diferenças
de um controle de fluxo de caixa simples e de um gerenciamento financeiro, ok? Por aí vocês têm uma ideia da diferença, né, e das vantagens que cada um proporciona para a administração da empresa, ok? Gente, na dúvida, entre em contato com a gente, entre comigo, eu vou deixar meu e-mail novamente aqui embaixo, fiquem à vontade para entrar em contato, tá certo? O mais importante mantenha tudo controlado, tudo gerenciado, para que a sua administração seja a melhor possível, para que você não morra aí nos primeiros 5 anos, tá? Quanto mais controle você tiver, melhor vai ser, desde que você saiba ler e analisar cada um desses itens. Isso você acaba aprendendo com o tempo, tá? Sempre se perguntando por que nesse mês foi melhor ou pior do que o outro, o que aconteceu para que houvesse essa diferença, tá? Sendo ela boa ou ruim. É sempre bom você fazer este tipo de questionamento para que você possa, desse jeito, dessa maneira, aprender a analisar melhor o que acontece na sua empresa. Pronto, pessoal. Ok? Eu já mostrei a planilha. Eu espero que vocês tenham entendido bem como fazer, como manusear, como inserir os dados, né? É muito importante que você estabeleça esse controle, porque a partir dele é que você vai começar a ter indicadores, vai conseguir ter parâmetros, métricas, né, para você evoluir na sua empresa, estabelecer metas, objetivos, né, fazer um controle melhor, além do que tudo aquilo ali vai servir para você fazer o custo da sua empresa e, lógico, a formação do preço de venda, tá? É uma consequência dessa planilha. E com ela também você vai conseguir tirar vários dados para fazer o DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, que é uma outra planilha que eu tenho, tá? Bem como análise de balanço, ok? Mas eu espero que tenha servido para você. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no e-mail que eu deixei ali embaixo, né, no artigo também, ok? E eu fico à sua disposição. Um grande e fraternal abraço, que Deus abençoe você, sua família, seus negócios, ok? E até mais.